Evangelismo e testemunho sequenciais. Como funciona isso? Qual é o centro dessa lição? O que podemos aprender de tudo isso? Vamos começar logo com nossa motivação. Que coisa podemos colocar aí para poder iniciar nossa lição? Tem alguma experiência, doutor Soares? Eu estava me lembrando aqui que quando eu era um garoto de 12 anos, eu fui recebido na escola sabatina. Meu contato com a igreja adventista, eu era católico, fui com a escola sabatina. E eu me lembro que na classe dos intermediários que tem no mundo hispano, lá na Bolívia, no meu país, a professora da escola sabatina me recebeu com tanta simpatia, com tanto acolhimento, com tanto alegria, que eu logo nos primeiros minutos me senti parte daquela classe. Hoje, lembrando esse fato, eu me lembro algo que a lição tocou muito bem, que foi o seguinte: eles valorizaram o relacionamento e aos poucos, então, me incutiram a obediência a Deus e as doutrinas. Quando nós vamos testemunhar, tem que haver uma sequência. E, normalmente, essa sequência é uma sequência boa, porque alcança as pessoas. Começa com carinho, né? Exatamente. Começa com aquela recepção acolhedora, enfim. Nós nunca comimos feijão com arroz direito. As crianças aprendem a comer primeiro basicamente a leite materna, depois vão comendo alguma coisinha na sopinha e depois feijão e assim, enfim. Essa é a sequência. Nós sempre pensamos, por exemplo, quando você aprendeu a dirigir bicicleta, quando você aprendeu a nadar, já nadava do primeiro dia, chegou e naturalmente começou a nadar? Não, nós passamos por uma sequência. Primeiro na água, depois um pouco mover os pés, a mão, alguém nos ensinou a mover a mão, e depois caímos, subíamos, enfim, pouco a pouco, até que um dia você começa a nadar com estilo e tudo demais. Todos esses processos, todos é uma sequência, uma atrás da outra. Será que na vida cristã temos essa sequência? Sem dúvida. E agora vamos ver na compreensão como essa sequência funciona na vida cristã. Compreensão. Logo entramos na segunda parte do esboço, compreender o texto. Nós podemos separar 3 partes, 2 partes, você pode até não concordar com nossos pontos principais, mas coloque 2 ou 3 pontos principais, leve para a classe a essa compreensão. Lembre uma coisa, temos que colocar aqui agora o ponto forte, o foco principal da lição. E nós colocamos aqui uma sugestão. Na evangelização existe um princípio sequencial a seguir. Um princípio sequencial a seguir. Passo a passo. Princípio de sequências para crescer. Esse será nosso foco principal da lição desta semana. E o primeiro ponto, sem dúvida, vai ser ministrando as necessidades. Primeiro, o que Jesus fazia? Vocês veem Lucas capítulo 9, verso 11. Vou pegar os óculos para ler esse texto. Diz: mas as multidões, ao saberem, seguiram a Jesus, né? Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Primeiro Jesus compartilhava a palavra de Deus, mas eles socorria as necessidades, supria as necessidades fundamentais. Este é o ministério de suprir necessidades primeiro. Uhum. Né? Nós vimos na lição passada que a característica de alguém que percebe a necessidade de outro é a empatia. Uhum. E Jesus era especialista nisso. Então, tudo que ele fez na terra, ele fez com esse foco que as pessoas precisam. Claro, com o objetivo maior de conduzir as pessoas à salvação. Então, as necessidades mostram como nós vamos alcançá-las para conduzi-las de onde elas estão, em suas necessidades, para a realização maior que é a salvação. E quando uma pessoa tem a sua necessidade suprida, seja física, social, emocional, ela abre o coração para o impacto de Deus na vida dela. Sem dúvida. Daí a importância de atender a necessidade. Então, a igreja tem que pensar na hora de evangelizar, no processo de evangelizar, pensar um pouquinho no ministrar as necessidades das pessoas que nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Outro segundo assunto, que está em 1 Coríntios 3, 1 ao 3, é como nós diferenciamos um alimento com outro.
A Bíblia fala ali um alimento sólido e depois um alimento mais complexo, né? Uhum. Então, esse é um processo, funciona na vida espiritual também assim? Exatamente. Assim como um bebezinho não pode se esbaldar em comida sólida, tem que ter alguma coisa mais apropriada. O cristão que nasce no reino de Deus tem que ser conduzido do simples ao complexo, né? Do mais possível de ser feito aquilo que é mais desafiador. Estamos avançando. Isso evidencia de que a pessoa está amadurecendo. E alguns crescem mais rápido, outros mais devagar, não é assim? Nós temos o exemplo da semente. A semente é uma só, a palavra de Deus. Não são duas palavras, mas os solos são diferentes. A Bíblia fala dos solos, inclusive, né? O solo com rochas, espinhos. Depois tem o solo que é o caminho, enfim. E tem um solo disposto. Sempre vamos encontrar pessoas dispostas. Para cada um temos que percorrer um caminho diferente. E isso é um assunto de sabedoria que nós temos que ter para saber como lidar com cada situação. Não, realmente, não basta saber o que você tem a dizer. É necessário como vai ser dito aquilo e em que circunstância para grupos específicos. E, irmãos, eu acho que aqui há um assunto bem sério, porque nós temos um curso bíblico que tem uma sequência. Primeiro fala de Deus, depois fala da Bíblia, da oração, enfim. Será que isso é uma lei para todo mundo? Pode ser que algumas vezes alguém diz, eu não quero saber nada, eu já sei a Bíblia, eu sei que é a palavra de Deus, eu quero saber como é o assunto do sábado, logo. Acontece isso, pastor. Será que nós já devemos logo lançar? Em regra geral, é assim como você falou. Mas nós, como cristãos, temos que estar atentos a essas indicações de interesse daqueles que estão ao nosso redor. Uma vez que o interesse é explícito em determinado tema, nós não podemos ou não precisamos dar voltas. Vamos atender a essa necessidade. Se a pessoa diz, é isso, vamos atender a essa necessidade. E cada um tem uma sequência específica. Deus nos dê sabedoria para saber que sequência seguir com cada um. Alguns amadurecem mais rápido, outros mais devagar, enfim. Um terceiro assunto para terminar esta parte do esboço. Primeiro, já lembre que nós falamos do ministrar as necessidades. Depois, saber que o alimento espiritual tem que ser dado primeiro leite e depois grão e assim para amadurecer. Não vamos dar uma teologia do Apocalipse logo na entrada. Enfim, temos que ter muita sabedoria para isso. E em terceiro lugar, um assunto fundamental é que nós temos que trabalhar um pouquinho mais o discipulado. A lição indiretamente fala sobre o discipulado e o adestramento que a igreja tem que ter. Sabe, irmãos, esse é um assunto fundamental, né? Discipulado. Uma citação de Ellen White no Ministério de Saúde que fala sobre que a igreja deve ser uma escola prática de obreiros cristãos. A igreja tem que ser uma escola prática. Devemos ensinar os membros como ensinar, discipular, em outras palavras. Isso teria que ser um assunto fundamental na hora de evangelizar na sequência de cada um. É verdade. A gente não pode deixar o trabalho do testemunho simplesmente assim, a uma coisa assim abstrata, espontânea. Tem que ser planificado para alcançar resultados específicos. E então, quando a igreja tem uma escola de obreiros, a escola oferece métodos, alternativas e estratégias para que o testemunho e a evangelização sejam mais eficazes. Correto. Agradecemos a Deus porque a igreja está dando cada vez mais ênfase no ciclo do discipulado, preparar uma pessoa sequencialmente para amadurecer. O assunto é esse, né? Nós levamos não a pessoa para a igreja, sino para que tenha uma maturidade no conhecimento de Deus e para entrar no reino dos céus. Vamos entrar na seguinte parte rapidamente, que é a parte da aplicação. Aplicação. Como todos esses princípios fundamentais que a Bíblia fala, as sequências, podem ser aplicados hoje em nossa realidade, nossa igreja, nossa família, nossa vida? Eu acho que passou, por exemplo, um treinamento que seja dado aos oficiais da igreja ou que o professor queira dar aos membros da sua classe, por exemplo, ensinar como dar um estudo bíblico. E ensinar
a questão da contextualização, ensinar, por exemplo, de que aquela sequência que falamos do estudo bíblico não tem que ser respeitada necessariamente, tem que ver o estilo da pessoa, do grupo, a necessidade dela. Então, isso vai ajudar com que a maneira de se aproximar das pessoas seja mais eficaz e mais ao ponto. Amém. A igreja tem um plano de discipulado. A primeira fase é levar um estudo bíblico para uma pessoa nova. A segunda parte é aprofundar nesse estudo bíblico. E a terceira fase é uma fase para membros da igreja. Todos os membros precisam permanentemente ser discipulados para saber o que fazer, como fazer, que texto usar, quando falar tal coisa e quando não falar. É uma sequência lógica, mas também guiada por o Espírito Santo. Vamos entrar rapidamente na parte da criatividade, para saber como pôr em prática. Criatividade é uma palavra-chave para fechar com fechadura de ouro a lição da Escola Sabatina nesta semana. Que conselhos, como podemos fechar a lição da sequência disso que nós temos falado nesta semana? Veja, pastor, eu creio que aí envolve o que nós podemos fazer juntos com a nossa classe. Nós podemos sair com a classe para alguma outra igreja mais necessitada de talentos, de liderança, e dirigir um programa lá, a fim de que cada componente da nossa classe participe. Ou nós podemos envolver a nossa classe num programa de dar estudos bíblicos, fazer uma visita missionária, visitar um hospital, visitar algum lugar onde a gente tem a oportunidade de cada um deles falar algo, envolvê-los todos. E quem sabe nesse plano de estudo bíblico, os mais experientes ajudarem os que são mais novos, né? E ali na classe da Escola Sabatina se organizar logo, exatamente, né? Esta tarde vamos fazer visitas. Quem gostaria de me acompanhar? Porque as pessoas veem como ele introduz, como fala. E isso eles começam a aprender, porque ninguém aprende por apenas estudar, né? Vendo, participando, que muitas pessoas aprendem. Por favor, envolva todos os membros da classe Escola Sabatina em uma atividade missionária, mas não deixe sozinhos a eles fazer as coisas. Coloque uma pessoa experiente em frente deles para que saiam e cumpram essa missão e voltem e contem como foi. E assim, pouquinho a pouquinho, possamos desenvolver hábitos missionários nos membros da igreja. Muito obrigado por sua atenção. Estaremos voltando para a lição número 6, depois do intervalo.